Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu gosto muito de trazer vídeo de confirmação, tá? Eu gosto muito, porque o trabalho bem feito precisa ser... Como é que se diz, diretor? Precisa ser... Meu Deus. Arrebenta no like enquanto isso, enquanto eu lembro o que precisa ser. Arrebenta no like... Precisa ser evidenciado, né? Precisa ser falado, né? O bom trabalho, né? A gente vai trazer aqui uma confirmação da informação nossa aqui do Hora do Flu, bastidor do Flu, nosso querido Thiago Manolo, né? O repórter desse canal. Mas galera, não esquece também de se inscrever aqui no canal Hora do Flu, tá? Se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte desse canal que não para de crescer. Falta pouquinho pra gente alcançar 100 mil inscritos, então nos ajude aí se inscrevendo, ativando o sininho tricolor. E é isso, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um videozão pra você, feito com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Mas olha só, primeiro de tudo que eu queria trazer é, de fato, a confirmação. Olha aí, ó. Olha aí. Aí, olha. Bernal evolui em recuperação, faz transição, mas segue com o desfalque contra o Corinthians. Olha que maneiro. Como está evoluindo rápido o nosso querido Facundo Bernal, que precisa voltar urgentemente para esse meio de campo do Fluminense, né? Segundo o GE, a gente tem um Bernal que cada vez mais perto de voltar, que evoluiu fisicamente nos últimos dias e já faz transição para voltar aos treinos com o elenco. O jogador, porém, ainda não fez uma atividade integral com o elenco, mas já tem participado do aquecimento, que é um bom indicativo. E quem falou que na semana a gente teria a volta do Facundo Bernal? Quem falou? Quem falou, diretor? Tu sabe quem falou? Tu sabe quem falou? Não? Thiago Manolo, nosso repórter aqui do Hora do Flu. Vamos trazer pra galera? Bom, só para os amigos entenderem o que a gente tá falando aqui, para vocês terem uma ideia, tá, pessoal? Vou colocar na tela para você, só para você dar uma olhada aí, né? Olha só. Isso aqui é o nosso grupo de informações, onde o Thiago Manolo colocou essa informação, né? Que a expectativa da comissão é que o jogador inicie trabalhos com bola ainda nesta semana, né? A gente falou essa informação na terça-feira, etapa fundamental antes da reintegração total ao grupo. O prazo inicial de recuperação estimado de cerca de 30 dias vem sendo cumprido conforme planejado pelo departamento médico, né? Internamente, o cenário é otimista. Bernal está na reta final de processo de recuperação. Então, parabéns aí, mais uma confirmação da nossa informação aqui do Hora do Flu, bastidor do Flu, do nosso querido Thiago Manolo, né? Eu sempre gosto de falar o nome de todo mundo, né? Porque é realmente um trabalho em equipe, é realmente um trabalho feito por várias mãos, né? Então, parabéns aí ao nosso querido Thiago Manolo por mais essa apuração e convenhamos, né? A volta de Bernal é muito importante para esse... Aqui a gente tem o Samuel Xavier, né? Mas assim, a volta de Facundo Bernal, que é este player aqui, né? Não sei muito bem ainda quem é Facundo Bernal. É esse jogador uruguaio de apenas 22 anos de idade, né? É muito jovem e tem tudo, gente. Tem tudo para ser o cara dessa posição, camisa 5. Ter Bernal de volta é um alívio para minha pessoa, né? Que muito provavelmente deixará de ficar vendo Otávio, né, sendo tratado como uma opção viável, algo que não é, né, convenhamos. Mas o Bernal, esse sim, tem muito a evoluir ainda. É um jogador que começou a temporada de 2026 já fazendo a melhor temporada dele com a camisa do Fluminense, né? Quase foi vendido, né, gente? Ele quase foi vendido esse ano. Mas espero que alô, diretoria do Fluminense, eu sei que a gente precisa vender, mas, gente, Facundo Bernal, a gente só tem ele de 5. Poxa vida. Só se me garantir que vai vender o Bernal e vai trazer um jogador muito bom. Aí talvez, quem sabe, a gente pode conversar, tá? Mas é isso. Sobre Bernal, essa ótima notícia. O jogador se recuperando bem, né? E voltará em breve. Eu acredito que lá pra semana que vem... Agora já é chute, tá? Nem informação não. Mas eu acredito que lá para uma semana que vem ele já deve estar nos relacionados. Eu acho isso. Eu acho isso, pensando nos números, na evolução clínica do jogador,
né? E mais uma vez o Filé fazendo um grande trabalho no nosso Fluminense. É um grandíssimo profissional, o melhor do mundo está no Fluminense, e isso é muito bom. Mas, meus amigos, a gente precisa falar de um assunto que talvez você não vai querer que fale, tá? Mas a gente precisa comentar sobre essa possibilidade aqui. Luiz Henrique indo para o Flamengo, né? E o que isso impacta em relação ao Fluminense? Assim, galera, uma contratação desse nível aqui, desse tamanho, não impacta só o Fluminense, impacta o mercado todo brasileiro. A última vez que isso aconteceu e de Luiz Henrique vir para um time no Brasil, esse time só ganhou um Campeonato Brasileiro e uma Libertadores. Foi só por causa do Luiz Henrique? Não, mas ele foi um monstro. Jogou uma barbaridade. Pergunta pros amigos aí, botafoguenses. Eu sempre fui um cara que defendeu muito o Luiz Henrique, mesmo na base do Fluminense, mesmo quando ele estava sendo lançado ao Flu, onde muitos falavam que não iria dar jogador. Eu lembro de todos vocês, tá? Que falavam que o Luiz Henrique não ia dar jogador, que era jogador subestimado, que era atrapalhado, que era desengonçado. Eu lembro de todos vocês. E agora vocês ficam aí. Luiz Henrique é o grande jogador, tem que ser o titular da seleção. Então agora ele faz sentido, né? Bom, olha como é que o tempo é bom. Mas por que eu tô trazendo isso aqui? Porque, gente, vocês precisam entender uma coisa. A tendência é que o Luiz Henrique saia do Zenit. O Zenit quer negociar Luiz Henrique na janela do meio do ano. E isso está acontecendo. Então, no Zenit, ele não fica. Aí a gente precisa trazer o primeiro ponto, que é o que me perguntam muito nos comentários, no Instagram, me vendo na rua. Thiago, existe a possibilidade, ou a mínima possibilidade, de Luiz Henrique, do Fluminense, né, melhor dizendo, conseguir entrar nessa briga para poder trazer o Luiz Henrique? Existe essa possibilidade. Por quê? Porque quando ele veio a primeira vez, quando ele voltou a primeira vez para o Brasil, o Fluminense quase conseguiu a contratação dele, tá? Foi questão que o John Textor abriu a maleta e usou a carta especial. Para quem assistiu o Yu-Gi-Oh! Na sua infância, o Exódia dos caras era dinheiro, né? Era dólar. Aí não teve muito o que fazer. O Botafogo ganhou a disputa no mercado. Só que agora... a pergunta é, será que existe essa possibilidade? Gente, sendo honesto e muito honesto com vocês, eu não vejo, apesar de ver o Fluminense hoje em dia galgando voos maiores financeiramente, né? Só nesse... a gente teve o Castilho, que o Fluminense gastou uma grana. O Fluminense chegou a oferecer 20 milhões de euros ao Wolverhampton pelo John Arias. Né? É diferente, só que, meu amigo, a gente tá falando de uma contratação de 40 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais em apenas um jogador. E eu vou te falar, eu acho que hoje o Fluminense não tem o dinheiro, não. Acho que o Fluminense consegue esse dinheiro, não. Acho que o Fluminense consegue entrar na disputa com o Flamengo, não. Nem o Flamengo, nem o Palmeiras. Qualquer um desses clubes que entrarem em uma disputa, o Fluminense vai perder, porque nós não temos a condição financeira para fazer isso. Não existe a condição financeira, não existe a possibilidade, não existe a possibilidade de renda para você fazer isso, né? Para você comprar um Luiz Henrique desse, você teria que vender quem? Hoje, o Martinelli e mais uma galera. Né? Martinelli, Bernal, tu vende tipo uns 3, 4 jogadores para tentar brigar para ver se consegue essa contratação. Então, assim, financeiramente hoje é impossível o Fluminense brigar por isso aqui. É impossível. O Fluminense, com muito esforço, chegou a 20 milhões de euros pelo Arias e é a metade do começo da brincadeira aqui. Porque não será só 40 milhões de euros, gente. Luiz Henrique vai brilhar nessa Copa do Mundo, escuta o que eu tô te falando, e esse valor vai subir e o Zenit não vai querer perder dinheiro, né? Então, assim, existe a possibilidade do Luiz Henrique vir para o Fluminense? Galera, a possibilidade é nula. Não existe a possibilidade do Fluminense financeiramente conseguir levantar esse valor. Apesar de ter essa notícia aqui, né, que o Luiz Henrique reafirma a gratidão ao Fluminense, dizendo que tem um carinho enorme pelo Fluminense, por tudo que ele passou aqui. Todo mundo sabe que o pai dele era, né, já falecido. Ele é tricolor, absurdo, tricolorzaço. Luiz Henrique, tricolor também.
Não sei hoje. Ah, mas poxa, ele não sei o quê. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Eu comecei a jogar futebol com 8 anos de idade, numa escolinha. Depois com 11 eu fui pro Fluminense. E o Fluminense foi o clube que abriu as portas para mim, sabe? Foi o clube que me revelou pro futebol, pro mundo. Então eu também devo tudo ao Fluminense, que foi um clube que me ajudou desde os 11 anos de idade. Então sempre também vai estar no meu coração. Eu sempre vou estar agradecido, porque foi um clube ali que eu me dediquei bastante e o clube se dedicou bastante por mim. Então não tem por que eu não tenho todo o meu carinho por eles, porque foi um clube que, como eu falei, que me revelou para o mundo desde os 11 anos de idade. Então você entendeu que Luiz Henrique, tem o Fluminense ainda pela sua passagem, ser considerado um dos ídolos do Botafogo. O Fluminense ainda está no coração de Luiz Henrique de forma muito forte. Só que, ele escapou, mano. Ele é um jogador hoje que não é qualquer um. Ele não é um qualquer um mais. Não é um jogadorzinho que, tu vai ali briga. Não é um jogador no fim de carreira que ele é grato, então ele vai voltar ao Fluminense por motivo de gratidão. Não. Ele é um jogador que tá vivendo o auge, E no auge tu tem que pagar. Como o Fluminense não tem essa condição, essa situação do Luiz Henrique, mesmo revelando carinho, mesmo falando que o Fluminense está no coração dele, mesmo a gente sabendo da história da família dele, que é uma história muito vinculada ao Fluminense, não existe essa possibilidade. A não ser que... Aí eu tenho que falar, a não ser que. E não sou eu trazendo ou fazendo lobby ou fazendo propaganda pra SAF. Mas se uma SAF vem, e eu não tô nem falando dessas dos tricolores, mas alguém que chega assim, olha, estamos propondo tantos bilhões, queremos isso e queremos o Luiz Henrique de volta, nós daremos o dinheiro para que o Fluminense compre o Luiz Henrique. Vamos fortalecer o Fluminense com o Luiz Henrique. No Arias não conseguimos, mas o Luiz Henrique, a SAF garante que traremos o jogador. Já tem um acordo com o Zenit, já tem um acordo com o jogador. Virando SAF, o Luiz Henrique é o primeiro reforço pro Fluminense no meio do ano. Aí, meu amigo, aí é diferente. Porque teríamos um dinheiro novo, vindo de fora, um investimento totalmente de fora. Agora, o Fluminense, com toda a possibilidade que tem atualmente financeiramente, não consegue. Mas, se surgir um empresário bilionário que quer investir no Flu, a chance de você fazer a melhor propaganda do planeta é trazendo o Luiz Henrique. Olha, vamos trazer o menino de volta para casa. O menino bola, o menino que brinca no futebol brasileiro, joga uma barbaridade. E aí, vamos ou não vamos? Então, assim, as pessoas querem tudo do Fluminense. Ah, eu quero a SAF do Fluminense. Eu quero os espólios. Eu quero, os louros do Fluminense. Mas tu não vê ninguém chegando com nada pra nós, E aí? A oportunidade para uma SAF para que uma SAF convença o Fluminense, tá aí. Luiz Henrique no meio do ano. Consegue aí um acordo com ele, consegue aí já os valores com o Zenit, fecha direitinho e apresenta um projeto de SAF interessante no Fluminense, dizendo que o primeiro reforço só é o Luiz Henrique. Que eu quero ver o que acontece. Até eu volto na SAF, Até eu volto na SAF. Mas tô assim, único jeito, única oportunidade, possibilidade de algo acontecer no Fluminense nesse nível seria de um valor vindo de fora, Mas é isso. Um beijo no seu coração, muito obrigado pelas presenças, é brincadeira, Mas pela presença, rapaz. Você tá aqui comigo e eu te agradeço. E você que chega aqui no fim do vídeo, você é muito importante. O canal do Flu, esquece disso não, rapaz. Nunca esqueça disso. Beijo, saudações de colores, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.